Olá, queridos e amados irmãos, paz e graça da parte do nosso Senhor Jesus Cristo. Irmãos, antes de irmos para esse vídeo que você vai ver aí, eu gostaria muito de contar com a sua ajuda. Meus amados irmãos, a nossa máquina de fazer esse tipo de colagem aqui, ela queimou. E tem como você nos ajudar aqui, se você adquirir esse kit que eu vou falar com vocês aqui agora. Nós temos o Guia Seguro para o Céu, volume 1 e volume 2. Como os irmãos já sabem, esse livro aqui é Mateus capítulo 5, desde o versículo 1 até o final dele. E, amados irmãos, aqui tem estudos gloriosos para você poder ministrar no seu pequeno grupo, ministrar na sua igreja, ou fazer estudo pessoal, devocional. Tem o capítulo 6 junto com ele. Aqui nós temos desde pornografia, falamos sobre as bem-aventuranças, sal da terra, luz do mundo, o que é um verdadeiro discípulo de Jesus. Um estudo extenso e profundíssimo sobre divórcio, aborto, sobre pena de morte. Aqui a gente fala sobre muita coisa nesse volume 1, mas é muita coisa mesmo, tá? Sobre santidade, batismo de santidade e tal. Então, esse Guia Seguro para o Céu é Mateus capítulo 5. E aqui nós temos Mateus capítulo 6. Em Mateus capítulo 6, nós abordamos tema como ansiedade, oração e jejum. Sim, nós abordamos aqui que ansiedade é pecado, e você vai observar pelos estudos que aqui estão, que não tem como fugir disso, tá? A ansiedade pode vir sobre nós para nos tentar, mas jamais fazer morada em nós. Não é proibido o crente sentir-se ansioso, o proibido é ele continuar e permanecer ansioso. Isso aqui sim. Então, são dois livros assim excepcionais, Mateus capítulo 5 e Mateus capítulo 6. Este vai dentro desse kit também, Satanismo Global. Esse livro, como vocês sabem, é o livro da minha filha, a Débora, que escreveu esse livro aqui, e Satanismo Global, o ocultismo como a nova religião global. Irmãos, o satanismo é um movimento multifacetado. Ele tem multifacetas para poder se apresentar. E uma delas é nas faculdades. Filosofia, humanismo, psicologia, psicanálise. É livro assim, o xamanismo. Muitas igrejas hoje, elas são xamânicas sem saber que são. Então, esse livro aqui, a Débora fez um estudo de 2 anos, tá? E fez essa abordagem, muito lindo o livro, tá? Tá bom? Um trabalho, xamanismo como instrumento de cura. Ela fala sobre psicologia aqui dentro, a noiva na sua impureza. Ela fala sobre a igreja do presente século. Ou seja, é um livro excepcional e fantástico, se você quer aprender sobre esse assunto, tá bom? E dentro desse kit vai também para você Cristo entre as igrejas, um estudo excêntrico sobre as 7 igrejas da Ásia Menor. Meus amados irmãos, este é um trabalho que foi um trabalho assim que eu fiz com muito afinco, com muito cuidado, tratando ali das 7 igrejas do Apocalipse. Então, aqui dentro tem um estudo glorioso sobre o que era ser cristão no presente século. Nós falamos aqui sobre gnosticismo, nós falamos aqui sobre a Jezabel. Você sabia que há uma teoria, e uma teoria muito forte e muito boa também, de dizer que aquela Jezabel que a igreja tolerava era a mulher do pastor. Você sabia disso? Então nós abordamos esse tema aqui, que é muito interessante para você ter esse livro aí, tá bom? E dentro desse kit vai também a mulher de Ló, uma dama para ser lembrada, um chamado solene à igreja, os perigos que corremos por termos uma conversão como a mulher de Ló, tá bom? Olha só, irmãos, esses 5 livros aqui, ele custaria cerca de R$150, mais ou menos isso, mais o frete. Mas nós temos que vender 70 kits desses aqui para atingir o valor da máquina que faz esse vinco aqui, tá? Então, eu preciso muito da sua ajuda. Não é uma máquina barata, mas também não é uma estratosférica, que nós não podemos resolver isso. Então, eu preciso vender 70 desses. A quanto? R$ 99,90 você vai comprar este kit todo aqui de livro, e eu provavelmente vou te mandar mais um e mais 5 livros infantil, tá? De criança também. Então, vai ser aí um pacotaço que você vai levar de livro nosso por R$ 99,90. Eu preciso vender 70 kits desses aqui. Então, se você quiser nos ajudar,
Esse WhatsApp que está passando aqui é onde você vai adquirir os nossos livros. Tem também, pastor, não tenho, não quero os livros, mas quero ajudar. Me ajuda com esse QR Code aqui, que vai ficar aqui na tela também, o tempo todo. O QR Code que vai aparecer aqui, você pode escanear e me ajudar por lá. Ou fazer o pagamento também dos livros pelo QR Code. Entre em contato comigo nesse WhatsApp, tá? Tá aí também na primeira descrição do vídeo. O WhatsApp tá aí, que é 319-8945-8971. Este é o meu WhatsApp, você fala diretamente comigo, tá bom? É o único jeito que você tem de nos ajudar. Amados irmãos, eu não estou pedindo muita coisa, eu estou pedindo apenas que você compre os nossos livros e nos ajude em nome de Jesus. E agora sim, vamos para o vídeo em nome do Senhor Jesus Cristo. Vamos ver o que é a provação da vida mais adiante, tá? Nós temos aqui a terceira pessoa que vai achar e o coração dele vai emular uma falsa conversão, e nós podemos até achar que ele é convertido até a hora que algo acontece na vida dele. E vamos ver aqui agora. Mateus 13, 22 diz: e o que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, mas os cuidados deste mundo e a sedução das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. Este ouvinte do solo espinhoso é aquele no qual a semente caiu. Ele ouve a palavra. Não é um pecador profano, nem tampouco é um insultador da religião, ou um perseguidor dos santos. Ele até mostra amor pela batalha. Ele demonstra um certo zelo pela palavra. Ele aparenta ter o seu coração partido sobre a palavra de Deus. Sua consciência sensível e sua vida exterior reformada. Este é aquele soldado que é um ouvinte diligente, compreensível, um fiel receptor e professor da palavra. Percebe? Se nós olharmos para esse aqui que Jesus falou, para a terceira pessoa onde foi semeado esta semente, nós julgaríamos que essa pessoa é um crente. Porque diferente do outro que olhou e não quis nada, o segundo olhou e quis. Mas o segundo, pelas provações da vida, está indo embora. Nós olharíamos para o terceiro e diríamos: aparentemente ele é alguém que teve uma obra completa da graça sobre ele. Porém, como um terreno que foi arado e estava pronto para nascer os frutos, os espinhos que sempre estiveram enterrados em seu coração, grudados, enraizados na terra, não deixará a semente produzir frutos. A arvorezinha é a forma de um pequeno broto que parecia que iria crescer. A arvorezinha em forma de um pequeno broto que até parecia que ia crescer naquele coração que estava arado. Quem olhasse de longe iria pensar que seria um terreno baldio que acabou de ser arado e semeado a semente nele, e tudo estava pronto para nascer. Só que se você pisar naquele solo, você vai ver que os espinhos estão ali, entrelaçados na terra, dentro daquela terra. Veja, a semente entre os espinhos. Não era que havia pés de espinhos, é que os espinhos estavam todos no chão, como um grande tapete. É isso aqui que está se dizendo. E a semente foi lançada lá. Os espinheiros eram quase imperceptíveis. Às vezes, irmãos, o coração do ser humano, ele está lotado de espinhos e quase imperceptíveis, quase que nem nós sabemos que ele está lá. Quase que nem nós pensamos que eles estão ali. Jesus chama ele de os cuidados deste mundo. Os cuidados desse mundo e não os cuidados do mundo vindouro estão no coração daquele soldado. A sua preocupação não é com a guerra, mas com os seus negócios. Não é com os negócios do rei, sim com os seus. É aqui que está a precipitação de muitos que querem ir para a guerra
mas não querem abandonar seus próprios negócios. Por abandonar seu próprio negócio, eu não estou dizendo para você fechar a sua empresa. Eu não estou afirmando que você deve parar de trabalhar. Não é nada disso que eu estou dizendo. Eu estou falando sobre prioridades. Sobre o nosso coração estar sempre ligado às coisas deste presente século, deste mundo. A preocupação não é com a guerra, a preocupação não é com a vida espiritual. A preocupação, mas são pessoas que você olha de fora e você acha que eles têm fruto porque eles são bons ensinadores, são bons pregadores, são bons cantores, são bons tudo isso, mas o coração nunca esteve lá em cima, o coração sempre está aqui embaixo. Os cuidados dessa vida e não com o mundo vindouro. Sobre estes soldados, o apóstolo Paulo adverte que, em 2 Timóteo 2,4, que nenhum soldado em serviço pode se embaraçar com os negócios deste mundo, a fim de agradar aquele que ele alistou para a guerra. O soldado não pode pensar em vencer se o seu tempo e seus serviços não forem para a guerra. É por isso que muitos fracassam na sua vida espiritual, na sua batalha espiritual. Porque eles estão pensando, e se Cristo não me der isso, e se isto aqui não acontecer, e se isso aqui não for, e se isso aqui, irmão, se isso aqui não for, eu tenho Cristo. Se isso aqui não acontecer, eu tenho Cristo. Se isso aqui não acontecer, eu tenho Jesus. Se isso aqui não for assim, eu tenho Cristo, porque eu estou comprometido com uma batalha, e a batalha é o reino de Deus e não o meu reino. Nós não podemos, sob nenhuma hipótese, nos colocarmos como prioridade no reino de Deus, porque a prioridade é o reino de Deus. Porém, muitos são aqueles que, quando estão no meio da guerra, vão perceber que as riquezas e os prazeres deste mundo são o que sempre estiveram em seu coração. Veja como isso vai acontecer, como nós vamos saber. E talvez você já saiba onde está o seu coração. Talvez você que esteja me vendo, sabe lá no fundo aonde o seu coração está. Talvez você já tenha certeza disso. Está somente fibrilando, está somente aqui tentando achar que não é, quando na verdade é. Ao partirem para o franco, perceberão que lhe custará tudo. Lhe custará tudo. E ele vai perder absolutamente tudo. Pois todas as suas forças e meios serão usados para a glória do Filho de Deus. Percebe, amados irmãos? Eles entenderão que não se pode conciliar a guerra com os prazeres deste mundo, com as paixões e vil concupiscências da carne. Ah, meus amados irmãos, tem muita gente aí achando que é crente. O cara deixa culto para estar em campo de futebol. Pastor, e jogar bola é pecado? É, quando isso acontece. Quando o seu time de futebol passa para frente do culto. E eu não estou falando aqui para 1, 2, 3, não. Estou falando aqui para uma multidão que faz isso. Sendo assim, aquele soldado que teve a semente crescendo por um período, pode ver o seu coração, pode ver que o seu coração nunca esteve ligado na palavra que ele mesmo um dia pensou que estivesse. Porém, agora, ele vê que os prazeres deste mundo estão todos em seu coração. Por que as pessoas não podem largar a fornicação se elas sabem que estão indo para o inferno? Por que as pessoas estão tão envolvidas com teologia reformada, arminiana,
pentecostais, dizendo que fala língua estranha, dizendo que é isso, aquilo, outro. Por que você está tão envolvido com isso, mas não consegue se libertar da pornografia? Entende o que é um coração, uma semente lançada no meio de espinhos? Você quer ir para a guerra desse jeito. Por isso que Satanás lança na sua cara toda hora o seu fracasso. Sobre os prazeres do mundo, John Gill diz, deixa-me ver se essa citação é grande, não, vai dar para ler. Agora estes todos, cada um deles, sufoque a palavra, espalhando todas dos poderes e faculdades da alma. Espalhando todas dos poderes da faculdade da alma. Como os espinhos fazem um campo, superando a semente da palavra e escondendo-a das influências do sol da justiça e da chuva da graça. E atraindo tudo no seu coração para si mesmo. E suportando e pressionando todo o pensamento, preocupação e cuidado pelo uso, frutificação e aumento da palavra. Aí ele se torna infrutífero, como em tais circunstâncias ele deve ser. Ou se houver alguma demonstração de fruto em respeito externo à palavra, em uma fé histórica nela, em uma profissão externa e reforma externa, ainda não produz fruto com perfeição. Como diz Lucas, estes, com o passar do tempo, murcham e não dão mais em nada. Sabe, estas pessoas que não conseguem, não é que eles estão em um estado de transformação no Evangelho. É que passou-se tanto tempo que eles estão agora em um estágio de hipocrisia dentro do Evangelho. É sobre isso aqui que está sendo falado. O coração, a semente em um campo de espinho, é isso aqui que está sendo dito. Que o coração do homem, ele vai ali crescendo a semente e não vai deixando a coisa acontecer, nada vai passando, tudo vai ficando ali, bem incrustado, bem emaranhado, só que chega uma hora, irmãos amados, que na guerra vão lhe pedir a razão da sua fé. E como diz aqui John Gill, está dizendo que geralmente você vai até fazer ali, fibrilar alguma coisa. Vão pensar que você tem, mas é uma reforma externa apenas. É uma profissão de fé externa, nada interno aconteceu, porque os espinhos dos cuidados, os pecados, as promiscuidade, a lascívia, a luxúria, tudo está aí, é um campo de espinho, e o semente do Evangelho foi nascer no meio disso, só que isto tudo veio e segurou tudo. A força do seu coração pecaminoso não pôde transpassar para que a semente brotasse e desse fruto. Mas você tem lá uma certa profissão de fé. Ora, você lê teologia sistemática ao invés de ler a Bíblia. Você vive os sínodo de Dort e confunde essa porcaria com o Evangelho. É sobre isso. Você acha que se crê nas confissões de fé belga, se crê apenas na confissão de Westminster, se crê nessas coisas, você está certo, você já foi, você agora é um homem de Deus. Não viveu um dia com o Evangelho. Entende o que é uma profissão de fé barata, forjada, fingida, externa? Ao outro ponto, os legalistas acham que se eles não cortarem cabelo, se eles não fizerem isso ou não fizerem aquilo, pronto, já resolveu o problema. É apenas maquiagem. É apenas uma maquiagem sem maquiagem para maquiar o seu coração cheio de espinho. E aí você vai como um soldado para a guerra que mais parece um pavão. Estou vestido, pastor, da armadura de Deus. E quando você toma a primeira espadada, que é para renunciar tudo que você é,
Você viu que não renunciou a nada. Estes soldados que a semente não brotou em boa terra, ou brotou em pedregais, são aqueles, ao primeiro sinal de dificuldades, beijam o rosto do Salvador e sabem que vão perder o céu, mas não estão dispostos a comprá-lo com um preço tão alto, que é renunciar a todos os seus ídolos do coração e seus pecados. E agora, irmãos? Qual é o campo de espinho que tem no seu coração e o que está impedindo o evangelho de nascer aí dentro? Mas você está na guerra achando que está fazendo um negócio. Ele não está disposto a largar, a pagar um preço de perseguição sistemática por amor ao reino. Eles, quando vão ao campo de batalha, terão que entender que lá não terão tempo para cuidar dos seus negócios. Não existe seus negócios, existe o negócio do rei. Assim como o próprio mestre afirmou para a irmã Maria, que ele estava cuidando dos negócios do seu pai, em Lucas 2, 49 e 52. Assim também o soldado de Cristo deve andar com a cabeça nos negócios do rei. Portanto, se Colossenses 3:1, portanto, se já ressuscitasse com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus Pai. Nisto, em cima, pensai todo o tempo. Que isto nos sirva, irmãos. Que isto nos exorte. Que isto exorte, de fato, aos soldados verdadeiros a pedir sempre forças a Deus. Eu vou encerrar por aqui para não ficar muito grande esse estudo. Mas nós vamos vir para o vídeo 3 ainda falando sobre o verdadeiro soldado de Cristo. Na próxima nós vamos falar sobre de onde vem a nossa força. Lembra-se do que foi dito em Efésios? Quanto mais, irmão meu, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Nós vamos estudar lá de onde vem a nossa força. De onde vem a nossa força. E depois vamos estudar contra quem de fato lutamos, quais são nossos inimigos. Não é um inimigo só que temos. É quais são nossos inimigos e só vamos vencê-los a partir de um revestimento da armadura de Deus. Fora disso, irmãos, vamos ficar como aqueles que ouviu o evangelho, a semente caiu na beira do caminho e o passarinho levou embora, o diabo levou. Ou vamos ser como aquele que caiu até a semente e ficou lá um tempo, mas quando brotou em pedregais e não teve profundidade, o coração era arenoso, rochoso. Parou, ouviu, gostou, mas as lutas o levaram embora. Ou vamos ser como aqueles que parou, gostou, ouviu, aprendeu, ensinou, mas não quis largar nada deste mundo aqui. Ele quis misturar o evangelho com os espinhos que aqui estavam. E quando foi a hora do evangelho nascer e frutificar, a semente não nascia. A semente nasceu, mas foi sufocada pelos espinhos, porque os cuidados dessa vida é maior do que os cuidados com as coisas de Deus. Lembre-se de antes de tentar destruir, de remover as fortalezas de Satanás dentro da sua casa. Lembre-se, antes de tentar remover as fortalezas de Satanás dentro da sua casa, certifique-se de que você pode desligar o seu telefone. Quantas horas você pode ficar sem internet? Certifique-se disso. E aí você vai ver o quão envolvido você está com as futilidades desse mundo. Observe quantas horas você passa em rede social e quantas horas você passa orando. Observe quantas horas você passa no Insta, no YouTube, no TikTok, em outras redes sociais dessa. Observe quantas horas você passa nela e quantas horas você passa lendo a Bíblia. Simples, a matemática. E você vai descobrir que você não está em uma guerra. Você está em um circo. Adivinha, irmão? O palhaço é você. Irmãos amados, se você chegou até aqui, eu te peço, se você pode, adquire nossos livros. Nós não temos outra fonte de renda, só os nossos livros. Então, se você puder adquirir,
para que nós possamos comprar a nossa encadernadora, tá? De fazer canto aqui, de fazer essas lombadas de livro. É R$ 99,90 esse kit aqui, tá bom? Preciso vender 70 deles, tá? Se você puder comprar também para você, para dar de presente, faça esse favor aí, tá? Em nome de Jesus, nos ajude, eu preciso muito da sua ajuda. Primeiro comentário fixado aqui no vídeo, tá? Você fala diretamente conosco, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe e te guarde em nome do Senhor.